Fala galera, seja bem-vindo a um podcast do Transforma Educação. E toda semana a gente tem um vídeo novo falando um pouco mais das grandes lideranças do grupo, né? Para que todo mundo conheça, aprenda um pouco mais, implemente isso, essas novidades, né? Quando um projeto já está em andamento e de sucesso, é bom que você pegue ali, acompanhe, aprenda um pouco mais com os projetos que acabaram se desenvolvendo aqui de grande sucesso. E hoje, uma das peças fundamentais de todo o processo é a parte da operacional, né? Então eu trouxe aqui o diretor de pasta, um dos sócios da parte operacional, grande Yuri. Seja bem-vindo aí, meu camarada. Muito bom tê-lo aqui. Yuri também está vindo participando pela primeira vez aqui do nosso programa. Yuri, ele é um pouco mais recuo ali, ele fica mais tímido e tudo mais. Eu falei, já participou? Ele, não gosto disso não, de não sei o quê. Mas a ideia é que a gente entenda mais um pouco e tudo mais. Prazer, Yuri, muito obrigado por você ter vindo aí falar um pouco mais da sua empresa, falar um pouco mais da parte responsável da sua pasta, mas antes de mais nada, fala em quem é o Yuri, irmão, para quem está te vendo, chegando, acompanhando, fala assim, pô, já vi esse rapaz aí em dia de prova, já vi com o pessoal, mas quem é o Yuri? Fala, galera. O Yuri é um sonhador. Entrei no 01. Começou Entrei bonito, na Transforma, né? Através de uma oportunidade, já há muitos anos, né? Estamos em 2024, minha primeira oportunidade dentro do grupo foi em 2008. Eu fui panfletar na Praça 15, no antigo curso Progressão. Caramba. E dali eu tive depois uma oportunidade numa cantina de uma das unidades. Trabalhei durante um ano naquela cantina. Depois eu dei uma pausa, saí em 2009, retornei em 2015 já com uma oportunidade de dirigir uma escola, depois de ter trabalhado muito com pessoas, e fui ali, através do Léo e do Altamiro, chamado. Eles falaram, pô, tem uma oportunidade na Baixada e você é da Baixada, preciso de você. Eu relutei, eu tenho dificuldade de coisas novas, então aquilo me assustou de cara, mas eles ficaram em cima, não, a gente precisa de você. E abracei essa oportunidade ali no final de 2015 e dali em diante a gente foi escrevendo uma história de sucesso aí, de uma escola virou, na Baixada na época, 4 escolas e foi se multiplicando aí até chegar ao tanto de unidade que nós temos hoje. E em 2022 eles me deram a oportunidade de sair da frente de escola e falaram, pô, você tem uma visão operacional muito boa, nós queremos você aqui com a gente no CSC em Niterói. E eu fiquei também... Falei, pô, tu sai da Baixada todos os dias? Aí eles, não precisa ser todos os dias. Eu caí nessa, né? E aqui estou todos os dias em Niterói. Mas muito feliz pelo projeto, um projeto grandioso e a gente está dia após dia aí crescendo. Só uma curiosidade, quem falou que não precisava vir todo dia? Foi o Léo? Um vendedor de sonhos. Isso aí. Mas é muito interessante que eu não sabia dessa tua história. Você começa entregando panfleto. A ideia ali de você entregando panfleto ali foi uma ideia de uma oportunidade de aparecer, tu queria trabalhar nessa área educacional, porque muita gente, Yuri, fica imaginando assim, que ele chegou a esse posto, mas eu gosto muito de falar do passado para explicar como é isso, porque quando o Léo teve a primeira vez aqui, que ele falou que grande parte todos os sócios tiveram muita dificuldade na infância. Sim. E isso é muito comum neles, por isso que vocês acabam tendo uma participação, tendo uma relação muito boa, e falam, cara, não tem briga, a gente mas parece um bando de crianças junto, um zoando o outro ali, que é outra coisa que também é muito leve. Eu acho que isso que gera essa coisa em comum, a gente ter tido uma vida muito difícil, então a gente valoriza cada vitória e tudo mais. Mas me conta a história do Yuri, o menino que começou ali entregando panfleto, como era a tua realidade nesse período aí, Yuri? Então, aí... Para falar desse momento, eu tenho que falar do meu momento anterior a esse, né? Eu sou natural de Vitória da Conquista, é um município do interior da Bahia, e a minha família veio morar no Rio de Janeiro por conta da dificuldade financeira, no ano de 97. Então, a gente veio para cá em 97, eu tinha de 9 para 10 anos, e eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu lembro, com 12 anos de idade, eu pedi a minha tia para lavar o banheiro da casa dela, porque uma tia que tinha uma condição um pouco melhor. Agradecer aí a minha tia Jane, sempre me dava ali R$2. Eu queria lavar o banheiro todos os dias, porque pô, se eu lavasse todos os dias eu tinha R$2. E lá em 2003, 2002, R$2 era um valor interessante para uma criança, então, né? Lanche.
Então, ali começa. E sim, eu venho também de um lar com muita dificuldade. Meus pais vieram. A gente fala que nós participamos desse êxodo, que vem do Nordeste para o Sudeste, atrás de emprego para mudar de vida. Muita dificuldade. Quando nós fizemos esse movimento, foi no momento que meu pai estava desempregado, minha mãe estava desempregada, e foi basicamente para vamos atrás de comida. Não era simplesmente... A gente ainda não estava nem naquele momento de falar assim, eu quero mudar de vida, eu quero primeiramente matar minha fome. Então foi mais ou menos assim esse movimento nosso. Então quando eu chego ao Rio de Janeiro, eu começo a conhecer novas pessoas, novas possibilidades, e aí as pessoas começam a falar de oportunidade, você pode fazer faculdade. E como eu venho de uma realidade muito apertada, você fica imaginando que essas coisas são para extraterrestre. Pô, tá bom, isso existe, mas não é para mim. A minha realidade está muito distante disso. Então, algumas pessoas falavam, não, você pode fazer um concurso militar para ser militar. E eu falava, não, isso acho que não chega, eu não estou preparado para isso. Então, e ali eu começo a abrir meu horizonte, a entender que, na verdade, existem essas possibilidades, mesmo com medo de falar assim, pô, não é para mim. Mas aí, em algum momento, eu tenho um primo, que hoje ele é policial rodoviário federal, que ele falou assim, eu vou apostar em você. Procura um lugar para você estudar que eu vou pagar a escola para você. Isso no ano de 2004. Então, um primo que já estava numa escola militar, foi até um cursinho, pediu a bolsa, conseguiu uma bolsa de 90%, e o outro primo entrou pagando esses 10% ali. Então, ali eu tive o primeiro contato de conhecer um pouco sobre os concursos militares. E ali, eu tinha 16 para 17 anos já nesse período. Ao mesmo tempo que eu estava conhecendo ali, estudando para fazer concursos militares, eu comecei a falar assim, agora eu preciso também trabalhar, eu preciso ter receita para continuar a minha vida. E foi aonde eu tive a primeira oportunidade dentro do antigo Progressão, que foi ali panfletando, nunca tive medo de nenhum tipo de trabalho, e falei assim, é uma porta. Aí eu fiz alguns concursos, na época eu passei na prova de aprendiz de marinheiro, passei na prova do bombeiro de 2008, de soldado bombeiro, e eu não dei prosseguimento na carreira militar, porque eu lembro que eu fiz a prova, fiz as etapas posteriores ao exame intelectual, e iria para a escola do Espírito Santo na época, só que eu tinha uma namorada, e nesse interim, ela engravidou. Então, eu fiquei ali naquela, eu vou para a escola me preparar e finjo que não existe essa criança, e depois me formo e volto e faço o reconhecimento de paternidade, ou eu assumo essa paternidade? E eu não tive dúvida de falar que não. Eu não posso largar uma criança pelo mundo, eu vou dar continuidade aqui a uma paternidade e vamos ver o que o futuro me reserva para frente. Então, eu não prossegui ali no militarismo, e fui trabalhar ali, aí da panfletagem eu tive a oportunidade para ir para dentro do 01, do Progressão, antigo Progressão, trabalhando na cantina, da cantina eu fui para o atendimento, e assim eu fui galgando ali dentro novos conhecimentos, é óbvio, e fui crescendo ali, conforme foram me dando oportunidades, é claro. Pô, é muito maneiro, né? Essa tua história, eu acho que eu não tinha conhecimento, eu acho que só os mais íntimos conhecem, né? Que a maioria das pessoas tem um pré-julgamento que falam que quando a pessoa consegue alcançar muitas vitórias, a inveja é uma das piores coisas do ser humano. E acho que a vitória é fácil. E aí todo mundo que senta aqui vem falando dessa dificuldade. O Fábio fala que os pais são educadores. O Léo, que vendia quentinha, material. O Paulo. E aí eu acho muito legal essas histórias, porque as pessoas que estão em casa, os nossos colaboradores, eles conseguem se identificar e ver que não é que ninguém nasceu no berço de ouro, que todo mundo é trabalhador pra caramba. E aí você fala, você vem da Baixada do Fluminense todo dia, pro CSC, que fica em Niterói, ele sai de um município, vem de outro, cansativo. Às vezes ele vinha de carro, vem de moto, eu falo, cara, tu vem de carro? Não, vem de moto, é perigoso, você se expõe, tem uma família. Assim, é muito legal. Quando você vem nesse processo, você conseguiria imaginar que aquele Yuri, que trabalhava lá na cantina, ia chegar hoje ao posto de diretor, primeiro, diretor de operacionais do 01, antes de a gente entrar no Transforma? Não. Eu sempre fui sonhador. Eu sabia que, de alguma forma, eu tinha um objetivo de vida. Eu não mirava o local exato, mas eu sempre fui muito determinado. A dificuldade, eu acho que me moldou para isso, falar assim, eu vou vencer na vida. Não sei
exatamente em que área. Eu tinha N possibilidades, corria atrás de todas as possibilidades, mas eu não tinha essa... vai ser ali ou aqui. Agora, quando eu tive a oportunidade de adentrar aí dentro do ambiente educacional, e é um ambiente apaixonante, porque você vê pessoas que passaram por situações próximas às suas, estudando e mudando de vida, e você fala assim, caraca, isso é um combustível para mim. Então, começar a ver vidas... Eu lá em Belford Roxo, em 2015, por exemplo, eu tenho um aluno que agora está se formando, piloto da aeronáutica, o Matheus, que esse menino vinha de órfão de pais, criado pela avó e patrocinado por um primo que morava em Macaé. E esse primo dele vem conversar comigo na unidade de Belford Roxo e fala assim, pô, eu preciso ajudar um sobrinho meu, mas eu não consigo pagar o que vocês cobram. Ele falou, não, mas ele quer mudar de vida? Ele falou, quer. Você tem certeza? Tem, mas ele tem muita dificuldade, ele é de escola pública a vida toda, e ali ele faz o ingresso desse menino, e esse menino, num primeiro ano, demonstra uma dificuldade gigante. No segundo ano, o tio volta e pede de novo a bolsa. A gente fala, é óbvio, eu estou vendo o esforço desse menino, eu estou vendo a evolução, que é uma evolução lenta e gradativa, mas está acontecendo. E no terceiro ano ele passa para EPICAR. E agora eu vejo esse menino fazendo voo solo no ano passado e se formando agora no final do ano, eu falo assim, pô, eu estou no lugar certo. Eu estou aonde eu deveria estar. Você viu o Yuri naquele menino? Sim. Em lugares diferentes, mas vencendo. Eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o que eu falo para os meus filhos hoje. Eu não estou preocupado se você quer ser jogador de futebol, cantor, um artista. Eu quero que você vença na vida. E vencer na vida não é simplesmente você poder ter um monte de dinheiro. É que você ajude pessoas a vencerem na vida. Então, hoje eu entendo que, para mim, mais do que eu ter mudado totalmente a minha realidade financeira e a da minha família, hoje vencer na vida, para mim, significa ajudar pessoas a vencerem na vida. Quando você assume... assim, você, pela sua fala, né, pela sua história, você é sedento pela conquista. É como você tem uma fala muito parecida do Léo, que a maioria das pessoas acha que vencer na vida é só dinheiro. Não é. Às vezes a pessoa pode ser vitoriosa na família. Sim. Vitória pode ser uma pessoa que está muito feliz onde está. Eu sou um cara vitorioso porque eu sou um cara casado, sou um cara muito feliz. Eu trabalho numa maior empresa hoje do Brasil, que é o Grupo Transforma. Hoje, Botafogo está ganhando. Então, cara, eu sou tá maravilhoso, irmão. Então, eu sou um cara vitorioso porque tem isso. E você transmite muito isso. E eu acho que também você é muito sedento por desafios. Sim. E é engraçado que não aparenta que você tem um perfil muito observador. Você só observa. Mas não é aquele cara de falar, não. Tem mais de executar. De onde veio essa habilidade mais de observar e de executar? Eu sou uma pessoa, de certa forma, tímida. Eu falo que a minha mãe é uma pessoa muito tímida. Então, lá em casa, o diálogo sempre foi meio que escasso. As pessoas são reservadas demais. E depois que eu vim para a educação, ela meio que te molda e fala assim, não dá para ser assim, você tem que conversar, falar. E eu, apesar de ter, eu falo que eu tenho assim, eu tenho uma dificuldade até eu criar uma intimidade com a pessoa. Depois que eu crio, parece que o horizonte se abre e eu consigo ser o Yuri de fato. Mas sim, de fato eu sou reservado em certos momentos, mas eu falo que essa questão de executar é uma questão que eu trago da infância também. Que eu sempre, quando eu ia fazer alguma coisa, eu falava assim, não, eu não posso simplesmente fazer. Eu tenho que fazer da melhor maneira possível, com as ferramentas que eu tenho. É óbvio que, às vezes, eu não tenho a ferramenta ideal para fazer tão bem quanto o fulano, o ciclano. Mas dentro das possibilidades que eu tenho, que as ferramentas que eu tenho, eu vou lutar para fazer o melhor. Não importa onde eu estiver. Uma coisa, Yuri, que me chamou a atenção aqui, observando, você contando a tua história, você precisa de ter uma inspiração. Quem foi uma pessoa que te inspirou? Porque você falou, eu venho de uma região muito carente, meus pais não puderam me oferecer, a gente teve que sair do nosso local de origem, vir nesse êxito, você falou até de geografia, mano, esse êxito rural, vindo para cá e tudo mais. E aí você, nesse meio que você passa, a pessoa imagina, não tem pessoas que talvez te inspirem, que falam assim, pô, de onde veio esse Yuri? Que o menino com 12 anos pedia lá o dinheiro para lavar o banheiro, veio empreendedora. Por acaso teve alguém ou isso sempre foi do Yuri, assim?
Não, a vontade de vencer sempre existiu, mas eu tive inspirações e uma delas é o Leonardo Chucrute. A gente tem a convivência aí desde que eu tinha 13 anos de idade, ou seja, 24 anos de convivência. E a gente tem uma diferença de 4 anos de idade e eu enxergava no Léo ali, quando ele estava estudando ainda, que eu ainda não tinha nem tido a minha oportunidade de estudar também para conseguir algo. Eu vi uma determinação naquele meu primo que era assustadora. E era muito nítido quando eu via que ele iria alcançar. Era questão de tempo. Então, ele é uma grande inspiração para minha vida. Caralho, isso é maneiro, né? Então, vocês dois já ali, moleques pequenos, você já identificava essa veia do Léo... Uma liderança nata. Nata. E aí tu via ali, pô, vou colar nele e vou embora. E tá aí já há quantos anos já? Estamos aí há 24 anos de amizade. De sociedade, a gente há 9 anos, 9 para 10 anos. É muito maneiro, né? Cada dia as pessoas falam que aprendem demais com ele todo dia. Imagina você quanto já aprendeu com ele, né? Sim, é uma troca constante, né? Pô, isso é maneiro. Então, hoje a tua inspiração foi o Léo, daquela questão ali de vocês terem vindo mais ou menos de uma origem, mas de locais diferentes, que coincide no mesmo local, gera essa identificação e vocês vão construindo desde garotos aonde vocês chegaram hoje. Isso é muito... Você consegue parar para fazer uma análise disso, assim? Que às vezes eu entendo que teu dia é tão corrido, quem te acompanha, vê lá 6 e pouca da manhã, tu faz a tua oração, tu vem escutando lá o louvor, aí tu vem, corre. Para falar com o Yuri, até às vezes é mais difícil falar contigo que o próprio Léo. Tu é uma correria do caramba. E aí você consegue imaginar, parar, respirar, irmão? Falando sério. Que eu tava com o Júlio semana passada, eu falei, Júlio, você entendeu que o Instituto Léo virou um grupo? E aí ele falou, não, eu só... Aí ele ficou emocionado, ele falou, eu só consegui ver quando eu vi um outdoor com o Instituto Léo. Ele ficou muito emocionado, eu fiquei emocionado por ele, que ele falou assim, mas às vezes a gente não consegue perceber. Você já conseguiu perceber que aquele menino que veio lá de outro estado, chegou onde ele está hoje, assim, você já conseguiu parar para fazer essa reflexão? Você falou, o tempo é escasso, mas... às vezes eu sou mais alertado pelas pessoas de falar, caraca, tu sabe onde tu tá? De fato, às vezes falta o tempo da reflexão, mas em alguns momentos em casa eu realmente paro, eu olho para minha família e falo assim, caraca, tudo que eu sonhei tá muito maior do que eu sonhei. Realmente hoje eu vivo um sonho muito maior do que passou pela minha cabeça em algum momento. É que a tua história junto com um dos sócios foi um crescimento muito exponencial, foi uma coisa assim violenta. Você para assim, um tempo atrás você estava com uma parte responsável da Baixada, e um tempo atrás você estava de atendente, irmão. E aí volta mais um pouquinho, você estava na cantina. Aí o cara olha e fala assim, cara, como o cara chegou na direção operacional da Hold e o cara estava na cantina? Não, mas antes ele estava entregando panfleto na rua. Entende? É assim, para mim eu acho é um crescimento muito rápido, que às vezes a pessoa fala assim, caraca, mano, olha onde eu tô hoje. Quantos funcionários, quantos alunos? Hoje o grupo tem mais de 10 mil alunos, irmão. É algo gigante. Gigante, né, irmão? Quando eu paro assim, eu falo assim, 2008 eu estava panfletando. 2009 eu estava no atendimento. 2015 eu sou lançado ali a oportunidade de intermediar ali a compra de uma escola na Baixada, que veio a ser Progressão posteriormente, depois vira 01. E... tudo foi muito, muito rápido e, ao mesmo tempo, desafiador, porque é uma área totalmente nova. Eu já tinha participado de algumas áreas, eu tinha sede de vencer, não tinha medo de desafio, mas quando você migra de área, você vai para algo novo, além de desafiante, ele te assusta um pouco, né? Mas a certeza de que eu vou fazer o meu melhor. Quando eu paro e falo assim, não, me dá essa oportunidade de fazer isso, eu vou fazer do meu jeito, vou pegar ideias com A, com B, com C e vou entregar o melhor. Sempre trazendo para dentro de mim que o melhor que eu posso. Talvez não seja o melhor que o Johnny vai fazer, que o Léo vai fazer, mas o melhor que eu posso, com as ferramentas que eu posso, eu vou fazer. Você é muito engraçado assim, né? Que você sempre se adaptou com as ferramentas e as necessidades que você tinha em todas as fases da tua vida. Que dá para perceber que, tipo assim, eu tô entregando panfleto, as minhas ferramentas é essa, eu vou me dar o melhor nisso aqui.
Eu tô na cantina, dá para perceber que você sempre se empenhou em entregar o máximo em qualquer parte em qualquer dos setores que você assumiu. Você falou, cara, eu só tenho isso, vou me virar. Será que essa característica tua de tentar se adaptar fez você chegar a ser hoje como uma parte de diretor operacional do Grupo Transforma? Porque muitas pessoas não pensam assim. Você fala assim, ó, minha realidade é isso aqui, eu tenho que me virar com isso aqui, MacGyver. Aí tu, beleza. Você não reclama, você vai ali e resolve. Será que essa expertise, essa característica, essa habilidade sua fez você chegar talvez nessa parte do posto da empresa? Eu acredito que eu trato comigo sempre, desde quando eu me entendo por gente, a necessidade de dividir, que eu falo muito que é a necessidade de servir. Então, eu acho que eu consigo entregar o meu melhor, porque de fato, quando eu estou fazendo algo para alguém, eu sempre penso que aquele alguém sou eu. Então, meu irmão, eu preciso fazer da melhor forma possível. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para deixar isso aqui perfeito. Tá, mas com o que eu tenho, eu vou fazer algo que fique minimamente aceitável. Se possível, o melhor. Nem sempre é possível o melhor, mas dentro daquela realidade eu sempre tento adaptar. Mas eu acho que essa sede por servir, que é uma coisa que me encanta. Eu fico feliz quando eu posso servir alguém. Quando eu faço algo que te ajuda. Mas tu ganhou o que com isso? Eu ganhei a gratidão dessa pessoa. Então, eu sempre entrego isso em tudo que eu faço. É muito legal essa fala tua aqui. Eu me remeto diretamente da tua infância, né? Assim, quando tu fala dessa questão, parece que muito daquela questão do teu primo ter te ajudado, a gratidão de servir. Eu acho que vai ser um lema por causa da tua vida. Yuri, você é um cara que não transparece cansaço, preocupação. Da onde vem essa tua força, irmão? Porque as pessoas são muito transparentes. Às vezes, quando a pessoa está cansada, dá para ver, pô, tu tá cansado. Mas, irmão, eu te conheço, vai fazer 4 anos, em 4 anos eu nunca vi Yuri estressado, Yuri triste, Yuri é padrão. Eu sei que é uma característica tua, mas como tu consegue lidar com as emoções, já que quando fala da parte operacional, a gente vai começar a entrar, ela é muito detalhada, é muito número, é muito folha de pagamento. E isso acaba estressando e acaba misturando pessoal com profissional. Como tu consegue lidar com isso, irmão? Eu tenho o meu hobby, né, que é o futebol. Então, uma das maneiras para eu me desestressar é no dia do jogo do meu time. Aí, às vezes eu subo na moto aqui e vou lá para outro estado assistir meu time. E de lá eu volto. Você vai de moto? Algumas vezes aí. Gente, esse ano acho que eu fui 2, 3 vezes. Pra quem não sabe, ele é doente pelo Palmeiras. O Instagram do cara é Palmeiras, não sei o que, palmeirense. Ele tá quase em todos os jogos do Palmeiras. É o único errado do grupo da liderança, todo mundo é botafoguense. Mas tu faz isso, mano? Então, isso é uma coisa que eu falo até com a minha esposa. Ela fala, isso é loucura. Fala, amor, deixa eu ir. Eu tô precisando desestressar. E ali eu vou pro estádio, grito, pulo e... Às vezes ganho, às vezes perco, como tudo na vida, mas é uma forma de eu me desestressar muito. Então, Palmeiras é teu grande aliado. É o meu grande aliado nisso aí. Nesse momento. Pô, é maneiro. Qual é a dica que você daria para as pessoas que têm um cargo como esse, uma responsabilidade, e falam assim, pô, Yuri, eu não gosto de futebol, o que tu me indicaria para eu lidar com essa pressão de ser uma parte responsável de operação? Eu acredito que todo ser humano tem que ter o seu momento de lazer, seja com futebol, vôlei, basquete, videogame, leitura. Eu acredito que cada um tem que procurar aquilo que te agrada, aquilo que te tira do mundo real em algum momento. Não é para viver alienado, mas eu preciso sair desse mundo um pouco para eu não enlouquecer. Então, é necessário a gente entender... aí é uma particularidade de cada um, entender o que eu preciso para desopilar, sair daqui, esquecer por alguns momentos, que é o que eu faço. Eu subo numa moto e vou daqui em direção a São Paulo, 500 quilômetros. Com uma moto agora eu estou com uma moto 250, o tempo é menor, mas eu ia com a 160. Era 7, 8 horas de viagem, chegava com as costas doendo, assistia o jogo de 2 horas e subia naquela moto de novo para voltar. Então, assim... Parece loucura, mas era o que me desestressava. Aí hoje eu tô com uma moto 250, eu consigo fazer em 5 horas. Então melhorou um pouco essa questão. Mas isso é o que me deixa em paz. Só que cada um tem o seu momento de paz. Eu também sou uma pessoa de fé, então eu utilizo também da fé.
e trago uma realidade de fé para dentro de mim, que me ajuda, me auxilia muito também em muitas questões da minha vida. Muito bom. Não é só o ato do jogo, né? Pelo jeito que você fala, é o tempo que você está consigo mesmo, os seus pensamentos, suas ideias. Você vai dirigindo a moto, para quem não sabe, a pista do Rio a São Paulo é uma pista reta, boa, não tem buraco, então tu vai pensando, faz a parada, come uma parada, relaxa. É maneiro. Eu nunca tinha ouvido uma fuga como essa. A maioria fala, não, eu saio, eu vou refletir, eu vou na igreja, eu vou ler um livro, mas não, do nada, cara, não, vou pegar a moto, vou ali em São Paulo, ver o jogo do Palmeiras e volta. Mas se perder, não, perdeu, eu volto pensando, falando mal dos jogadores, mas é isso mesmo. Uma coisa, você quando veio nessa parte desse crescimento empresarial junto ali, em parceria com o Léo, virou sócio e tudo mais, quando você assumiu a parte operacional do 01, já era uma coisa complexa. São várias unidades. Todo dia tem uma demanda, todo dia tem uma necessidade, todo dia tem uma questão de pagamento. A gente já está entrando agora num período de matrícula de 25, então já começa aquela correria. E aí você vê agora e fala assim, Yuri, a gente está com um novo desafio. Aí tu, caraca, lá vem aquele meu amigo, aquele cara que fala que vai dar tudo certo. O Léo chega e fala assim, a gente vai virar uma hold. Isso te assustou um pouco, cara? Muito. Quando ele falou da hold, eu falo assim, cara... Eu estou em Belfor Roxo, a escola está redonda, a escola já multiplicou, a escola de Belfor Roxo fez a Prata, fez Vilar dos Teles, fez São João de Meriti. Eu estou ganhando meu dinheiro, estou em paz, acho que cheguei no meu momento de estabilidade na vida. E ele fala assim, não, cara, a gente precisa expandir. E ele veio com a ideia, não, quem não cresce diminui. E aquilo me assustou de fato, quando ele falou, não, agora a gente vai ser um grupo... E eu pensei logo, pô, mas eu tenho X% aqui, quando dividir esse bolo aí vai diminuir. E aí a tua cabeça fala assim, mas eu vou ganhar menos. E fala, não, o projeto é grandioso. Lá na frente, esse menos vai virar mais. E o Léo sempre fala com entusiasmo, né? Ele tem essa marca de trazer entusiasmo. Eu lembro que muitas das vezes, quando eu estava lá em Belfor Roxo, ele vivendo aqui em Niterói, que as escolas ainda eram separadas, nos momentos mais difíceis, parece que o Léo aparecia lá e injetava um 220 em todo mundo e parece que pô, não é possível, vai dar tudo certo de fato, porque ele sempre trouxe isso, porque ele já tinha uma certa vivência e o resultado, né? Quando vem um resultado, ele te dá mais força para tu acreditar que o próximo vai vir e assim sucessivamente. Então, esse movimento foi um movimento que me assustou muito. Eu pensei em pular do barco umas 10 vezes e ele falava, não, volta. Eu acredito que outros sócios também, mas hoje, depois desse movimento consolidado, eu paro e assim, eu acho que é uma das coisas que me anima muito dentro da Transforma, é que eu olho, hoje nós somos 8 sócios e eu consigo enxergar muito valor em cada um dos nossos sócios. Eu consigo entender cada ser humano que tem ali do nosso lado e assim, e eu entendo e vejo o quanto a gente se completa. Eu não tinha várias habilidades que eu conseguia adquirir através da troca com esses sócios. Então, foi algo muito grandioso e que me fez crescer muito como ser humano e como profissional. Você caiu a ficha quando? Quando você estava num grupo que tá assim, quando a gente sempre fala que é o maior grupo educacional brasileiro, a gente sempre fala que é a questão que não existe um grupo investidor, um setor bancário, da Bolsa de Valores e tudo mais. Quando teve a inauguração mesmo do Grupo Transforma, né, que teve todos os colaboradores presentes, vocês foram os últimos a sair lá da comemoração, de uma alegria só. Você parou para imaginar quando só sobrou os sócios lá depois, no final da confraternização, e falou assim, caraca, olha esse desafio. Qual foi a tua sensação nesse dia aí, quando foi feito o lançamento? Porque quando foi feito o lançamento, todo mundo perguntou, que novidade é essa aí? Aí começa o celular tocando mensagem. Pô, como foi essa tua sensação de voltar a remeter aquele menino que vem de lá com painho, maninha, e aí tu fala assim, cara, irmão, tô montando um dos maiores grupos educacionais brasileiros, mano. A primeira sensação é de orgulho, né? Aí não é de orgulho por achar que sou melhor ou pior do que ninguém. É orgulho de falar assim, cara, eu venci. Tu olhar assim e falar assim, pô, eu sou um vencedor. E não é por causa de cifra, eu sou um vencedor porque eu estou aqui, eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui. Eu sempre tive sede de estar aqui,
Mas eu sempre tive a percepção do seguinte, eu tenho sede de estar ali e de vencer, mas eu nunca vou burlar os meus princípios para estar ali. Se for para eu estar ali, aí o ali, quando eu falo, poderia ser sendo dono de uma empresa ou sendo um ministro de uma religião ajudando pessoas, ou sendo um professor, é estar ali servindo pessoas. Eu acho que é o que eu enxergo hoje. Cara, são demandas, são 28 unidades trabalhando diretamente comigo. Eu sempre falo isso. A gente resolve um problema hoje grande para a gente conseguir resolver um maior amanhã, e faz parte. No começo me assustava e às vezes falava assim, meu Deus, eu vou desistir, porque assim, eu resolvi um problema hoje, amanhã tem um maior e depois da manhã tem um maior do que eu... Mas hoje eu já tenho mais paz dentro de mim para resolver, porque eu falo assim, beleza, graças a Deus eu tenho um problema para resolver hoje e amanhã eu vou ter outro, e assim sucessivamente, porque esse é o nosso objetivo, resolver problemas, trazer soluções da melhor forma possível para ajudar pessoas. Uma coisa, agora vamos entrar nessa tua parte, né? A gente já conheceu o Yuri, que eu acho que é muito importante esse processo de conhecimento, primeiro pessoal, e depois vir para a parte técnica. Aqui somos pessoas. E até mesmo é um dos valores dentro da empresa, que é essa relação de transparência, a amizade, tudo que vocês possuem. E é engraçado mesmo, né? Quando você vê a história, aí por isso que o nome se encaixa tanto. Transforma Educação. A educação te transformou o Léo, transformou o Paulo, transformou o Fábio. Cara, é muito legal essa ideia de casamento da letra. Uma coisa... Vamos falar da tua área. Dentro dessa parte de gestão operacional, né, de você arquitetar isso, administrar, o que é um diferencial para que você consiga administrar tudo de uma forma eficaz? Qual é o diferencial? O que precisa para que tudo dê certo dentro da parte de gestão operacional? Acho que a primeira coisa é entender que a gente precisa de um time, né? Boa, não dá para entender, muito bom. Sozinho não dá para fazer. E isso era uma dificuldade que eu tinha, por exemplo, porque eu só conseguia enxergar que iria dar certo se eu tivesse com a mão na massa. Então, assim, caraca, se em algum momento, assim, eu vou perder o controle desse riscozinho aqui, vai dar ruim. A cabeça sempre arremetia que não vai dar certo. E eu acho que aí nessa construção, eu tive a participação do sócio, falando, não tem jeito. O movimento que a gente está fazendo hoje, não adianta você acreditar que você vai ter domínio sobre tudo. Você tem que preparar pessoas para te dar suporte da melhor forma possível e não temer delegar. Então, você tem que entregar, muitas das vezes, na mão de alguém e enxergar, preparando aquela pessoa, enxergando o potencial nela, que vai dar certo. E aí você começa a fazer isso. A preparar, entregar e depois começa só a gerenciar. Não dá mais para você ficar ali... como no começo a gente sempre tem essa brincadeira que a gente fala assim, quem entrou de sócio e não carregou um saco de cimento na mala do seu carro, um piso na mala do seu carro, não tem como ser sócio. Porque aquilo ali arremete lá no início, que eu carreguei muito saco de cimento, areia, tijolo, dentro do meu carro em obras da escola. Mas hoje, graças a Deus e ao crescimento da Transforma, eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu preciso pensar a forma de que alguém vai fazer isso para mim com o menor custo possível para eu conseguir uma margem grande. Você falou uma coisa muito interessante, que isso também pode ser um dos grandes problemas de grandes gestores educacionais, que é a questão de você saber delegar. Que as pessoas ainda têm aquele poder centralizado. E o Léo até postou uma coisa essa semana que ele estava falando da Léo-dependência. Que aí ele estava falando assim, da Léo-dependência, e ele falou assim, a gente não pode criar uma Léo-dependência. Hoje ele faz várias palestras, e do nada ele surta, vai viajar, vai para o outro lado do mundo, e aí ele faz as reuniões com vocês online e tudo mais. Quando foi esse estalo? Porque para uma pessoa é muito difícil, que você tem aquela coisa, não vamos fazer do meu jeito, isso vai dar errado. Quando foi um momento chave para você virar essa ideia de um poder centralizado para um poder mais descentralizado de organização? Aí foi no momento realmente da criação da holding. Mas ali, acho que de 2022 para 2023, eu fui tentando me desligar e eu tenho uma pessoa que trabalha juntamente comigo excepcional, que eu delego direto para ela e ela repassa para o time. E agradecer a ela, Isabel,
uma pessoa que toca ali a operação junto comigo de maestria, uma pessoa sensacional e assim, tem uma sinergia muito grande com ela e sensacional de fato. Então, tu começa a ter pessoas debaixo do seu guarda-chuva que você consegue olhar e falar assim, não, essa pessoa aqui vai entregar. E quando você vai ver, você fala assim, caramba, tá entregando, parece até mais do que eu fazia. Então aí tu começa a ter orgulho de falar assim, pô, tô no caminho certo. Esse é o caminho. Daqui a pouco essa pessoa vai poder estar aqui, ela que vai poder ser a diretora aqui. Isso é muito legal porque você está fazendo um papel de liderança, né? Que o líder, todo mundo vê a percepção de valor de um próximo colaborador, porque o líder não é só o que manda, o líder é aquele cara que consegue entender o processo, começa a entender todas as etapas, já começar... Você me falou, quem sabe ela não pode chegar e assumir meu cargo, já que eu posso ir para outro setor e tudo mais. Isso é um papel de liderança. Como você vê a liderança do setor operacional dentro de uma holding onde ela cresce, que as pessoas ficam em casa pensando, cara, como o Yuri deve pensar na questão da organização de um grupo? Porque aqui tem um setor, aqui tem outro, tudo acaba centralizado em você e você acaba despachando para outras células, igual uma questão da própria igreja assim. Agora, qual é o diferencial, né, de você ter um setor como o seu para um grupo? Porque tem grandes escolas que não têm um setor operacional. O principal é que você começa a ter controle maior sobre tudo que corre dentro desse grupo, né? Todas as compras. Então, quando você compra em grande quantidade, você consegue ter uma margem. Então, você consegue pagar menos. Você consegue, às vezes, em vez de você, como eu já fiz muito em Belfort Roxo, de eu ir lá com o meu carro no atacadão, comprar um monte de coisa para trazer para a escola, agora eu consigo pegar empresas de grande porte, onde os meus gestores, mais de 30 gestores, fazem todos os pedidos direto para o nosso operacional através de um sistema, e o nosso sistema simplesmente dispara para uma grande empresa, e o nosso trabalho agora é gerenciar se foi disparado, se chegou a eles e se aquele produto saiu daquela grande empresa e chegou dentro do 01. Então eu não tenho mais a necessidade de entrar no meu carro e ir buscar. E hoje ainda pagando menos, porque eu consigo consumir muito mais. Então eu acho que o grande diferencial é dentro de serviços e de compras, a gente consegue diminuir o custo, logo a gente aumenta a margem. Pô, então isso que você pontuou é muito interessante. Porque hoje as escolas acabam tendo aquele serviços gerais que faz ali. Quando você cria um setor operacional, ele consegue fazer toda a questão de verificação de uma rede, ele entra com o poder de barganha de uma rede, onde entra com a ideia ali, somos uma rede, temos tantos ali, quanto você pode negociar esse valor? Você consegue reduzir o custo e essa redução do custo fica mais vantajosa que se fosse trabalhado independente, correto? Exatamente. Pô, então isso aí casa muito bem para quem quer entrar, talvez no mundo educacional com uma marca franquia do próprio Educandos. Perfeitamente. Essa margem você acha... Você está trabalhando com uma margem macro. Você acha que com esse crescimento da Hold, o crescimento vindo para o Brasil todo, essa margem vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza aumenta, né? Você quando vai para uma marca, e alguns setores a marca é indispensável. Quando eu estou trabalhando como um microempreendedor, a marca não faz tanto sentido no começo. Mas a partir do momento que eu vou para a escola, que é onde o pai não procura a escola assim, eu quero uma escola qualquer, eu preciso de uma escola que seja validada, que tenha alguém por trás que me entregue confiança. Então, hoje a gente traz a marca Educandos. Duas coisas que um franqueado pode ganhar. Primeiramente, a gente tem um poder de transmitir essa marca muito maior. A gente vai investir no marketing dessa marca. Então, essa marca vai conseguir atingir mais os estados do Rio de Janeiro, posteriormente os estados do Brasil. Então, ele com investimento, às vezes, menor, ele vai conseguir ter a força de uma marca. Então, só daí você já tem um ganho. Aí você tem um ganho em outras partes, como no sistema de ensino. Às vezes, se ele sozinho for lá comprar adquirir o sistema de ensino para a escola dele, ele vai pagar X. Talvez com o poder da Transforma, trazendo ali dentro da franquia, ele vai pagar 0,8x, 0,7x. E isso, quando a gente fala num universo de 500, 1.000 alunos, faz uma diferença muito grande. Pô, isso é bem bacana, né? Então, você acha que um dos diferenciais de um grupo ter uma parte de gestão
né, operacional, que hoje a gente vê grandes escolas se perdendo, que às vezes a pessoa não vê o valor nesses detalhes, que vai vendo com um fornecedor X, tem ali o outro Y. Quando vai ver, no final do equivalente a um ano, é uma quantia muito grande. Quais são as maiores dificuldades hoje que você enfrenta dentro da parte operacional de uma grande empresa? Algumas unidades, né? A gente às vezes faz aquisição de uma unidade, então a gente traz aquela unidade com todo aquele pessoal que são a parte mais importante para a gente. E esse pessoal, ele traz o fornecedor X, o prestador de serviços Y. E para você ter noção, nós já adquirimos marcas que a gente pagava R$3.000 de prestação de serviço, numa prestação de serviço que dentro da hold nós pagávamos R$800. Que isso, cara? Então dava 4 vezes o valor. E assim, a gente também não chega para destruir aquele prestador que está ali. Eu chamo ele para o negócio. Pô, maneiro. Como Irmão, é isso? Olha só, eu tenho aqui prestadores de serviço que fazem por esse preço. Eu sei que a tua margem aqui está um pouco maior. Você consegue ajustar, talvez não chegar ao valor que eu pago aqui, mas chegar a um meio termo para eu ganhar e você também ganhar? Então, eu acho que essa é a parte fundamental e onde a gente fala que a gente cuida também de pessoas. Eu poderia simplesmente falar, não, a escola agora pertence ao nosso grupo. Eu quero colocar o meu prestador Y aqui porque ele faz por 0,8. Não. Se você consegue, então a gente teve alguns casos desse que a gente conseguiu trazer aquele cara e aquele cara continua com a gente. Mano, que jogada. Tipo, igual o Walmart, né? Você acaba se tornando uma empresa que tem vários fornecedores e aí dentro desses fornecedores eles acabam até fazendo uma licitação e aí tu vê o melhor preço para dentro do próprio grupo, onde não fere o caixa da empresa e também atende o cliente. Cara, jogada... Perfeitamente. Eu acho que é quando a gente não pode também simplesmente chegar como um predador. Vou sair devorando. Porque não funciona assim. Porque o fulano tem um amigo dele que já faz esse serviço aqui e isso é importante. Você ter a confiança de um prestador de serviço, de uma pessoa que fornece algum material para você, isso é muito importante. Então, quando aquele gestor já tem aquela amizade, para mim é fundamental que continue aquela prestação ali. Só que ele precisa agora conversar dentro da linguagem de uma rede. E muitas das vezes a gente já pegou, Johnny, escolas que a gente começou a tratar essas coisas e foi entender que às vezes o coração muito grande daquele gestor estava atrapalhando a operação, porque ele estava enxergando todo mundo e ele não se enxergava. Perfeito. E quando você não se enxerga, eu acho que é uma das coisas que eu falo sempre com o meu time, gente, quando eu brigo sempre por margem, não é que eu quero matar o cara que está me servindo, não. É porque eu quero que essa empresa que serve 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, ela fique viva. Porque o Yuri pode amanhã sair e seguir a vida dele. Mas essa empresa aqui de pé, ela está ajudando quantas famílias? Então, a gente briga pela marca e pela margem por isso. Porque a gente sabe que quanto maior nós formos, nós iremos impactar mais pessoas. O operacional, o maior aliado dele seria o administrativo? Vocês sentam todo ano e fazem um cálculo de quanto pode ser gasto? Como é essa relação? Porque vocês entram em conflito com o pedagógico, com o marketing, todo mundo fala assim, caraca, qual é, Yuri? Todo mundo quando vê o Yuri fala assim, qual é, Yuri? Pô, libera aquilo lá. Pô, Yuri, você deve receber vários pedidos, vários carinhos, chocolate. Como é essa tua relação? Porque você que... É muito curioso porque as pessoas falam assim, o que dá para liberar, o que não dá para liberar? Como é feito esse pensamento? Já que você recebe vários pedidos diariamente e você tem que saber filtrar ali. Se você falar assim para todo mundo, a tua margem diminui, você entendendo o que é importante, mas tem certas prioridades que tem que ser vindo na frente. Como é essa tua organização em si? Eu acho que a parte legal da Transforma hoje, que a gente faz escola de gestores, escola de coordenadores. Então, a gente nessas escolas, além de passar todo o conhecimento pedagógico que é necessário para um diretor, para um coordenador, a gente mostra o nosso modelo de administração. Então, a gente sempre fala que tem gestor que é sonhador demais e tem aquele que às vezes aperta demais. Então, a gente tenta pegar o que é muito sonhador com aquele que aperta demais e fazer uma fusão para chegar a um meio termo. De fato, se tudo que chegar eu falar assim, pode ser que amanhã a empresa não pare de pé. Então, iria prejudicar muito mais pessoas do que, às vezes, eu olhar para a pessoa e a pessoa falar assim, ele travou o meu negócio. Porque não sou eu. A gente, quando faz uma meta de alunos X e alcança aquela meta,
a gente já tem ali um orçamento por pastas. Então, na verdade, a nossa parte operacional ali fica trabalhando aquele orçamento e orientando, ó, tá dando sprint muito rápido, tá muito rápido aqui, não vai chegar no meio do ano esse orçamento. Então, a gente fica ali tentando dar suporte para a pessoa, para entender que não dá para gastar tudo até fevereiro, março, abril, porque tem um ano todo. Então, é sempre trabalhando para mesclar. É muito complicado, né? Não é fácil, não. É que eu fico imaginando que eu não conseguiria trabalhar nesse setor, jamais. Porque para mim todo mundo vai falar, pô, isso é importante, libera, né? Cash. Mas assim, como você delimita o que é prioridade? Porque você fala assim, é feita uma definição de verba anual, dentro dessa verba anual a gente tem os eventos que tem que ser feito, cada departamento apresentou a proposta, então esse dinheiro já está destinado, mas tem os imprevistos. Exatamente. Como você lida com os imprevistos dentro do orçamento da empresa no operacional? Aí quando a gente cresce, a gente vai tendo que se preparar, né? Se calçar por os imprevistos. Por exemplo, eu alugo um prédio de 3.000 metros quadrados. Meu irmão, eu preciso de ter um seguro para aquele prédio. Amanhã pode ter um incêndio, Deus me livre e guarde, não vai acontecer, mas amanhã pode acontecer, quebrar isso, quebrar aquilo. Existem muitas nuances dentro de uma escola que você tem algumas formas de se preparar. Por exemplo, um seguro para predial. Esse seguro predial ele também responde por uma parte de responsabilidade civil. Se amanhã teve um problema dentro da escola e a pessoa processou a escola porque a criança caiu e ela machucou o pé, mas o pai não aceita que ela caiu. E são coisas que acontecem no dia a dia. Sim. Eu tenho um seguro que me calça sobre isso. Eu tenho um seguro contra acidente da criança, porque ela se machucou dentro da escola, eu tenho um lugar para direcionar para tratar aquela criança. Então, eu acho que quando a gente vira uma rede tão grande, você já não pode mais fingir que isso não existe. Que as pessoas, às vezes, só entendem como custo. Não, isso aqui é parte do seu investimento. Porque isso aqui está calçando você para, se daqui a pouco você tiver uma pancada muito grande, não machucar o teu caixa. Então, eu tenho aqui uma seguradora me segurando aqui atrás. E quais são os próximos grandes desafios do Yuri para os próximos meses, próximo ano? Porque o Yuri é correria. Agora vai vir a Hold aí, educando e startando, ZH+. Como tu vai lidar com tanta coisa assim agora? Então, com esse movimento, a gente ganha em algumas partes, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Felipe, muito responsável pelo Educandos. A gente tem a Lili, responsável ali pelo ZH+. Então, na verdade, eu ganhei 2 braços ali dentro daquelas marcas, porque eles estão brigando pelas marcas deles. Foi criado um orçamento para eles vêm direcionando e a gente vai, nos fornecedores, vai brigando. Vamos fazer a arquitetura do prédio modelo ZH+, vamos fazer isso pelo Educandos. Então, agora não preciso Yuri ir direto fazer tudo isso. Agora eles já me dão suporte trazendo, ó, eu tenho esse. Então, vamos sentar aqui, vamos fazer reunião com todos esses e conversar, vamos entender aqui qual é o melhor pra gente. Ficou, então, aquele teu medo inicial ficou até um pouco mais fácil. Que naquela ideia que tu ficou desesperado, tipo, cara, Léo, já tô desesperado aqui, o cantador de homens, né, se deixar no ouvido. E aí você faz aquele projeto e fica mais fácil. Então isso mostra ainda mais aquela tua ideia. Quando você descentraliza o poder, os projetos se desenvolvem mais, né? Exatamente, não pode ter medo. Pô, muito bacana. E a tua expectativa em relação a esse ano? São boas? Qual é a tua expectativa? Porque tu não imaginava ser sócio de uma grande empresa. Hoje tu é uma hold. Foi muito rápido, cara. Qual é a tua expectativa até o final desse ano aí? Então, a gente está com esses novos projetos e eu estou muito animado com o projeto da franqueadora. É um filho que nasceu, né? Estou muito animado com o ZH+. Eu acho que é a gente olhar para alguns públicos falando, entendendo as necessidades de cada público. Esse público ali, ele precisa disso, daquilo. Aquele público B precisa disso. Então, a gente está conseguindo agora estratificar para fazer melhor para cada um deles. Eu acho que isso me empolga, porque está embrionário. Mas daqui a pouco vai nascer. Uma criança, por exemplo, são 9 meses. Esse projeto, nós já estamos em julho. Ou seja, nós temos 5 meses para estar mudando fachada de algumas escolas que estão virando ZH+, e temos 5 meses para expandir essa franquia. Então, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque eu já entendo como deu certo. Eu não consigo enxergar a possibilidade de que não vai dar certo.
E graças à minha experiência dentro do 01, dentro da Transforma agora, eu não tenho tanto medo. Mas eu tive momentos em Belford Roxo, por exemplo, que a gente fazia ali o preparo de que a gente esperava para o próximo ciclo de número de alunos, que batia um desespero tão grande que daqui a pouco começava a dar coceira no braço. Eu fui no médico entender, é emocional. Hoje isso já não acontece, porque hoje eu já tenho uma paz de dizer assim, não, nós pensamos o que está acontecendo. Isso aqui não é acaso, porque muitas das vezes as pessoas que estão olhando de fora, não, é acaso, eles tiveram sorte. E eu sempre falo, não é supervalorizando ninguém, nem desmerecendo. Você não vai conhecer ninguém de sucesso que não tenha entregado muito até chegar àquele momento. Seja de tempo de vida, seja de estudo, seja do que for. Aquela pessoa, de alguma forma, ela plantou para estar naquele lugar. E eu acho que hoje nós temos aí 8 pessoas, né, na sociedade que plantou muito. Então, a gente entende que a gente vai colher e que está chegando esse momento. Pô, isso é muito legal. Para a gente poder fechar aqui, eu sempre falo de ingredientes do sucesso. Quais seriam os ingredientes, seus ingredientes que fez se tornar um sucesso? Que às vezes a pessoa fala assim, o meu foi determinação, o outro foi disciplina, o outro foi acreditar, o outro é fé. Quais são os seus ingredientes? Fala assim, meus ingredientes, se eu pudesse passar por alguém, que com certeza você passa para os seus filhos, tudo palmeirense, nossa senhora, mais palmeirense no mundo, tu chega assim, meu filho, igual o teu pai e sua mãe te ensinaram lá atrás, qual é o teu ingrediente? Quais são as suas palavras que você deixa para a próxima geração aí? Eu acho que o primeiro passo é acreditar que é possível. E mesmo quando parece impossível, porque dependendo da realidade que a pessoa vem, parece impossível. E se ela acreditar que é impossível, já para ali o sonho dela. Então, eu acho que é o primeiro passo. Eu acredito que isso pode acontecer. E é desafiador, mas eu tenho um mantra que eu acredito que todo mundo vai ter pelo menos uma oportunidade na vida. Talvez eu tenha 10 oportunidades e você tenha uma. Então vai caber a você executar da melhor forma possível para você a sua oportunidade. Eu sempre pensei, quando eu vim lá de baixo, eu vou fazer o meu melhor, porque eu tenho que fazer o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor, não importa. Não é porque eu preciso que enxerguem, não. Porque eu entendi que em algum momento eu teria uma oportunidade. Eu tive algumas oportunidades. Até chegar ao 01, posteriormente a Transforma, eu tive algumas oportunidades. E eu sempre briguei por elas. Eu falei, se isso é uma oportunidade, eu vou entregar o meu melhor. E a minha fé, eu sempre carreguei. Eu falo que o meu pai era católico e ele nunca passou. Meus irmãos foram catequizados, eu não fui. Mas eu, desde pequeno, parece que eu sempre tive uma ligação. Aí cada um chama de alguma coisa, força sobrenatural. Eu sempre falei, na minha percepção, com Deus. Eu e Deus, sem ninguém falar o que era religião, de onde vem daquilo. Não, eu e Deus. Eu sempre conversei. Eu nunca entendi que eu estava conversando sozinho quando eu estava lá no banheiro, lavando o chão. Para mim, estava conversando com Deus. E quando eu vou daqui de Niterói para casa falando, eu estou conversando com alguém. Aí você vai falar que é Deus, outro vai falar que é a planta, que é o ar, cada um com a sua fé. Acho que tem que ser respeitado. Então, eu entendo que a minha fé também me alimenta muito. Sem fanatismo, mas com muita fé. Acreditando que eu vou fazer a minha parte. Eu sou uma pessoa um pouco... Apesar de ter muita fé, eu fiz um estudo de personalidade e lá uma das coisas que mais ficaram evidentes é que eu sou um cara cético. Então fica assim, caraca, esse cara é cético ou ele tem fé? Não. Eu não acredito em qualquer coisa que você me fala. Eu sou da pessoa de falar assim, você vai chegar para mim e vai falar um monte de coisa. Eu vou observar você, vou observar os seus passos para eu tirar as minhas conclusões. Eu não vou muito pelo que falam. Eu preciso enxergar. Fazer a tua própria avaliação, né? Eu faço a minha avaliação. Então, eu entendia que eu, fazendo o meu melhor, chegaria a minha oportunidade. Então, eu acho que não ter medo do impossível. Se é impossível, cai para dentro do impossível. O impossível vai se fazer possível a partir do momento que você acreditar. Pô, muito foda. Eu queria agora... Vamos fazer uma cápsula do tempo. É minha última. Imagina que se você, o Yuri de agora, pudesse mandar uma mensagem pro Yuri que veio lá com os seus pais de fora. Naquele ato, que eu sei que você lembra de cada momento, de como foi,
Se tu fechar o olho agora, tu vai lembrar, porra, do horário, da roupa, como tava e tudo mais. Qual é a mensagem? Você fala muito de fé, você fala, sempre ouve, fala alguém, tu fala com Deus. Eu também falo com Deus, irmão, todo dia. Qual é a mensagem que falaria assim, tipo, essa mensagem vai cair no ouvido do Yuri lá atrás, quando ele estava vindo com os pais? Qual é a mensagem que você falaria para ele? Eu falo que continue acreditando, vai dar certo. É algo que sempre que eu paro para lembrar do meu passado, eu falo assim, caramba, valeu a pena. E hoje, eu poder ajudar meus pais, além de dar uma vida confortável para minha família, é algo que fala assim, é melhor do que eu olhar para a conta e falar, tem X reais lá. Não, legal, tem X reais lá. Não, é muito legal. Eu poder ajudar o meu pai, eu poder ajudar a minha mãe, eu poder dar suporte aos meus irmãos, é uma coisa que fala assim, cara, e eu não sou um jogador de futebol que tem milhões de reais, não. Eu só trilhei, acreditei que seria possível, acreditando que aconteceria, e graças a Deus aconteceu, e hoje eu consigo desfrutar e ajudar pessoas. Isso é sensacional. Deve ser aquele orgulho da família, né, irmão? É. Painho e manhã tá muito orgulhoso. Patroa também, seus filhos. Irmão, agradecer por você ter vindo aí. Não conhecer a tua história tão profunda assim. Fiquei muito feliz de conhecer a tua história, que acho que as pessoas têm que falar um pouco mais dela, já que a gente é pessoas. Então, acho que por isso que é tão importante essa parte do programa, que eu acho que muitos colaboradores, muitos parceiros vão ver e vão falar, pô, não conhecia essa história do Yuri. E gratidão por você poder dividir, que eu sei que, às vezes, o passado de alguns é muito dolorido reviver, mas você parece que gosta de reviver com uma forma de vitória, de mostrar para o próximo, para os seus amigos, seus irmãos da igreja, seus filhos, sua esposa, que tudo é possível. Obrigado mesmo. E, galera, toda semana a gente está aí com um novo podcast. Semana que vem a gente vai vir com o vice-presidente aí, Mauricinho, aí, falando de um outro tema aí do grupo. Valeu, galera? Seja bem-vindo, compartilha aí. Dá um salve aí, manda aí um abraço aí. Valeu, pessoal. Gratidão. Valeu.